Outra coisa também, gente, que eu vejo, eu tenho participado de muitas bancas de qualificação. E é muito interessante, né? A gente está falando aqui sobre qualificação. Por quê? Porque a qualificação é a oportunidade que você tem de conversar com o aluno sobre aquilo que ele está fazendo. E você, se ele não estiver indo no curso adequado, você trazê-lo para o curso adequado, né? Com as perguntas, né? Com a sabatina. Então, as pessoas têm horror. Ai, não, qualificação, o professor fulano vai me perguntar. Não, você deve adorar isso, porque ele vai te perguntar. Se ele está te perguntando algo, é porque algo no teu texto despertou o interesse dele. E ele quer saber um pouco mais. Afinal de contas, o projeto de pesquisa é seu. Ninguém mais do que você sabe disso. Nem o teu orientador. Porque você que vai ler os textos todos sobre aquele assunto que você vai descrever cientificamente, né? E, às vezes, o orientador ele não consegue, né, ler tudo que você leu. Então, assim, as pessoas têm que começar a valorizar e a dar a devida importância à qualificação. Tá? Por quê? Porque aí você percebe se o que você está fazendo realmente é algo que esteja adequado, pelas perguntas que cada um vai fazer. Na época que a Viviane fez a qualificação dela, não foi feito apresentação em slides. Como ela falou, ela passou o texto para a banca, que atualmente esse texto é obrigatório. Na época dela, não, nem isso era obrigatório. E foi se conversando com os membros da banca, né? Ela foi, como ela falou, foi debatendo sobre o que ela tinha feito, eles já tinham lido, e foi muito proveitoso, né? Nós sentamos numa roda, né? Fizemos uma rodinha e ficamos conversando. Eles fizeram algumas ponderações, ela não apresentou slides. E aí vocês podem me fazer a pergunta, professor, é obrigatório o uso de slides numa apresentação? Eu, particularmente, responderia o seguinte: converse com seu orientador, tá? E segundo, se você não tiver plena consciência do teu trabalho de pesquisa, a apresentação de slides não vai te ajudar em nada, tá? Porque quando a gente bate o olho no texto, logicamente, algumas coisinhas, até mesmo porque alguns ouvem e escutam os orientadores, a grande maioria ouve, mas não escuta, coloca na apresentação, através de slides, aquelas entrelinhas que no texto não tem. Então, você como aluno, fazendo a qualificação, você consegue sanar as dúvidas da banca. E a banca diz assim, pô, aproveita e coloca isso no teu texto, porque aqui não consta nada disso. E eu fiquei aqui perdido, tá? Então, isso é algo que você tem que ver com o seu orientador, né? Logicamente, é muito ruim você ficar falando o tempo todo para uma banca, sozinho. E aí, você precisa do teu orientador para saber da sua banca se, a partir apenas do texto, você vai conseguir se qualificar adequadamente, tá? No nosso programa não fala nada sobre isso. Eu não sei se outros programas falam, mas a qualificação com a apresentação facilita o entendimento da banca muitas vezes, sobre aquilo que está sendo apresentado. Tá? Agora sim, facilita, mas não ajuda ao aluno se ele não tiver domínio daquilo que ele vai apresentar. Porque apresentar não é ler slides, gente. Isso tanto faz mestrado, doutorado, TCC, não é chegar e blá, 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 olha aqui, blá, 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 blá. Não, não é isso, né?
Só interrompendo, Rosana, é clássico essa, em geral, nós, quando estamos na posição ali de avaliadores, né, na banca, você lê o texto e na explicação do aluno, ou vice-versa, você no texto, então você não entende o que acontece, está no texto, e aí, agora sim, entendi, aí muda todo o contexto, às vezes, não é nenhuma página, um capítulo inteiro, porque não foi trabalhado, não foi, eu sempre gosto de usar essa palavra, né? Não foi feito de forma homeopática. No início, a Viviane falou que não deixa. É outra coisa clássica. Do próprio aluno. Eu vou deixar para fazer o meu trabalho de pesquisa só depois que terminar as disciplinas. É um erro, mas chega a ser clássico esse. Vamos dizer no mestrado, né, que você tem, em geral, algumas instituições colocam 2 anos. Você vai fazer 1 ano de disciplina, 1 ano não vai dar. Porque desse 1 ano, 6 meses você vai ficar escrevendo, porque na primeira versão não vai ser boa. Ou você é um bom escritor, e aí tudo bem, mas, né, nesse mais, vai ficar mais de 6 meses para acertar o texto. Então, uma forma, né, e eu sempre falo, eu espero que tenha alunos da metodologia, você entrou na faculdade, está no primeiro período, começa a amadurecer, porque maturidade é uma coisa que leva tempo, da seguinte forma: está interessado? Está interessado, será, em rede? Procura aí o professor Fred. Mas eu não gostei. Isso, eu explico. Isso faz parte. Não gostou dela dentro de uma universidade? É ali que você está aprendendo. Eu até brinco, professor Fred. O problema é quando você vem com o professor Jean, que é o seu gerente no mercado de trabalho, e fala: não gostei. Passa então amanhã no RH. Né? Não tem. Você está aprendendo. Nós temos essa consciência. Não, eu não gostei do trabalho, realmente. Você não está sendo sincero com nós, docentes, com a professora Rosana, com o professor Fred, com o professor Giancarlo e futuramente com a professora Viviane. Não, você não está sendo, é com você mesmo. Nós estamos falando aqui de qualificação, então é você que se propôs a se qualificar naquela área. Pode ser que, no mundo que nós temos, a quantidade de informações que vocês têm, nós temos, né? Diluir isso fica difícil. Então, eu falo de forma, eu gosto dessa palavra, homeopática, vai fazendo. Aí, tanto faz ser TCC, mestrado ou doutorado. A colega aqui foi bem clara. Poxa, não dá para começar depois que eu fiz as disciplinas. Não, e não dá mesmo. O exemplo que eu tenho, né? E eu acabei de falar isso há pouco tempo atrás, que o cara faz uma porção de disciplinas, aí agora tem TCC, que é 1 semestre, e né? É quase terminando o curso. E em 6 meses, ele faz, em 3, né, na verdade, não faz. E aí a universidade, né, que apanha de todos os jeitos, tem aí a sua iniciação científica. No mestrado, quando você vai fazer um mestrado, dependendo da instituição, que aí, como nós falamos aqui, cada um tem uma regra, já pede para você um projeto. Doutorado, então, você já tem que chegar com ele pronto. Então, você vem a maturidade para esse tipo de coisa, você começa, entrou, começou. Voltamos aí a outro tópico que nós comentamos, né? Quais são as regras da universidade? O que eu preciso para me formar? O que eu preciso para defender o meu mestrado? O que eu preciso para defender o meu doutorado? Existem regras, tem que se saber. O básico. Senão, que era para ser feito em 2 anos, vai levar 3, 4, que era para ser feito em 4, muitas das vezes, aí a colega pode dizer que é penoso, porque o grau de exigência é grande, né? Aí a pessoa desiste. Desiste porque não teve o condicionamento de se organizar. Não que o professor Giancarlo seja um cara organizado, longe disso, mas pelo menos ele tem um caderno que ele fica ali, tem que fazer isso, tem que ler isso, tem que se seguir essa... Não tem jeito. E essas metodologias podem até discordo, mas pelo menos para grande número de pessoas, ou percentual de professores doutores, ou para concluir o doutorado, que não precisa ser, né? Aqui no país, o cara é doutor, tem que ir para a universidade. Lá fora, nada disso. Existe até uma brincadeira, se me permite,
que quando você termina o doutorado, está numa fila para comprar o pão lá nos Estados Unidos, você pergunta, acabou de fazer, terminei o doutorado. Aí o colega pergunta, para que empresa você vai? Aqui no Brasil está na mesma situação, na fila. Acabei de terminar. O cara pergunta, para que universidade você está indo? E como eu falei, o mestrado, o doutorado, que você está se especializando, está se qualificando, na verdade, você está se preparando para as mudanças e mudar também. Você é responsável pelas mudanças.